Olá, olá pessoal, Cassandra de novo do Soberano Veritas. Vamos continuar então com as notícias. O Gil já postou hoje. Então, aparentemente, o avião da igreja usado por tio de Damares é apreendido pela Polícia Federal, pela PF, com 290 quilos de maconha e a própria Damares é que denunciou. Uau! Cruze, credo, 290 quilos. Que maravilha! Um avião pequeno, né? Um monomotor. Tá aqui, olha só. Dá para ver uma parte da fuselagem da aeronave aqui, olha. 300 quilos de maconha dentro de caixas. A carga foi apreendida pela Polícia Federal. As circunstâncias a gente ainda vai entender. Por quê? Porque essa aeronave pertence à Igreja Quadrangular, cujo responsável é tio da senadora Damares Alves, ex-ministra do governo Bolsonaro. A igreja está dizendo que foi ela quem denunciou a utilização indevida da aeronave para tráfico de drogas para a Polícia Federal. Ou seja, a igreja está dizendo o seguinte: a polícia só chegou porque eu mesmo denunciei. Agora, não explicou quem é que estava usando a aeronave, se a aeronave tinha sido roubada, se foi roubada, como é que ela sabe que estava sendo utilizada para transportar tanta droga. Enfim, tudo ainda um pouco nebuloso, as investigações mal começaram e, é claro, são investigações que correm em sigilo. A droga ocupava todo o espaço que sobrava da aeronave, para além do espaço reservado para o piloto, obviamente. O inquérito foi aberto, o piloto não foi preso, pois não foi verificada a participação dele no crime. Em nota, a assessoria da ministra Damares confirmou parentesco entre a ex-ministra e o pastor responsável pela igreja e disse que, sobre o caso, a senadora tomou conhecimento hoje pela manhã, no caso ontem, através da imprensa. Ainda de acordo com a nota enviada à CNN, ela entrou em contato com a família. E 8 de janeiro, CPMI volta às notícias. E aparentemente, Lula, Dino e José Dirceu estavam atrás do 8 de janeiro. Só que eles esqueceram de pôr também que estava assim atrás. Eles esqueceram de pôr isso, não é? Que coisa mais linda. Essa CPMI está ainda, maravilhas. E eles estão tentando nos grudar no Lula e no Maduro. Pois é. E mais alguns deputados do PL, haverá várias assinaturas, vão pedir a prisão de Flávio Dino e afastamento dele do cargo. O discurso é o seguinte: ou solta todo mundo, né, ou prende todo mundo. Em depoimento na Polícia Federal, ex-ministro Gonçalves Dias delatou a 2 delegados da Polícia Federal que o grande mentor de 8 de janeiro foi Zé Dirceu. Lula, Zé Dirceu, vocês não tem mais o que fazer não, porra! Disse que vai revelar os nomes desses petistas na CPMI. Gonçalves Dias disse que vai revelar as filmagens das reuniões para produzir as provas. Os atos terroristas foram todos traçados e planejados com aval total do presidente Lula, que não vai arcar sozinho com a culpa e quer ser o primeiro a depor na CPMI. Em artigo publicado na Gazeta do Povo, o jornalista J.R. Guzzo diz: os crimes cometidos no dia 8 de janeiro não interessavam à oposição, nem ao Bolsonaro. Serviam apenas para Lula se fazer de vítima e jogar a mídia numa frenética tempestade de denúncias contra a direita e a favor da repressão cada vez mais ilegal que o STF, transformado em delegacia de polícia, faz contra os acusados em seus inquéritos. E segue a reportagem: não há saída para isso, é checkmate. Quer fugir, não convence uma criança de 10 anos de idade. Eu voltei agora pra ficar. Então, temos uma foto postada, eu acho que foi na TV Bolsonaro, ou em algum lugar, de uma antiga reportagem de Bolsonaro segurando uma caneta. A foto está aí depois. E essa reportagem foi feita por Cristiane Sampaio. Cristiane Sampaio, que no Twitter dela não tem publicado nada mais desde 2022, mas 2022 publicou umas controvérsias, incluso sobre Marielle Franco, dizendo que mulheres na Berlinda, a violência política do gênero e o alcance dos casos no Brasil do ódio. Que maravilha! Vamos
Vamos entender o que é essa reportagem com Bolsonaro com a caneta. Ela fala assim: 2020, o ano em que Bolsonaro escancarou seu projeto de governo. Eu até incluí aí um videozinho só para vocês se darem conta de quem é essa Cristiana. Aí ela fala se 2019 ficou cravado no calendário brasileiro como o ano que assinalou a mudança de governo e potencializou a ressaca eleitoral daqueles que ainda assimilam os resultados do pleito anterior. O ano de 2020 encerra suas páginas com um período em que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, escancarou seu projeto de lei. Entre o início e o final do ano, marcado especialmente pelo desenvolvimento da pandemia, o capitão reformado tripudiou sobre o novo coronavírus. Esnobou repetidamente a ciência e os cientistas. Tentou emplacar medicamentos considerados inseguros, ivermectina, para determinados protocolos e pisou na saúde pública, chegando a propor, por exemplo, a colocação dos postos de atenção básica no balcão de negócios das privatizações. Além disso, carimbou seu repertório de declarações polêmicas com manifestações que amenizavam o potencial do vírus. E uma delas chamou o Covid de gripezinha. Cristiane Sampaio, que cara você tem agora quando a OMS declarou o Covid como uma gripezinha, querida? E aí? Onde é que você anda? Já não é mais jornalista? Desapareceu? Eu gostaria de ver como é que ela vai responder a essa reportagem sensacionalista que ela fez em 26 de dezembro de 2020. Que coisa mais feia. Mas a internet não esquece. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Cris Sampaio, do Brasil de Fato, aqui direto do Congresso Nacional. E olha só, depois do plenário do Senado ter revogado na semana passada os decretos de armas do Bolsonaro, vocês devem ter visto que o presidente revogou ontem as medidas com medo de sofrer aí uma nova derrota na Câmara e também, quem sabe, uma derrota no STF, que iria julgar o caso hoje. Mas, apesar disso, ele preparou um arsenal de outras medidas para as quais a gente deve ficar atento, que é o seguinte: ele editou 3 novos decretos que fatiam o conteúdo dos decretos anteriores e repetem o conteúdo desses dispositivos. E aí, claro, como era de se esperar, já houve reações no parlamento. Hoje mesmo, o deputado Marcelo Freixo, da bancada do PSOL, já apresentou 3 PDLs, que são projetos de decreto legislativo. E agora temos os chineses que desembarcaram no Brasil. Pés, cruz e credo. Temos um general americano, desembarcou semana passada. Temos os chineses no Brasil. Compra de munição da China uns dias atrás. Tá ali a reportagem em vídeo. E aí? O que está acontecendo? Não sei. Me digam vocês. Maduro chegou, todo jovem, bonitão, magrinho. Lula ficou meio nervoso com tudo isso. General Richardson está no Brasil. Chineses embarcam no Brasil. O quê? Os russos estão em algum lugar? Chegaram na Venezuela? Oh, estão no Brasil também. Ups! Tem muita coisa acontecendo. O que vem por aí? Certamente muita coisa mais. Este é o tanque pesado chinês VT-4, também conhecido como MBT-3000.
É o carro de combate principal para exportação desenvolvido pela Norinco, e é a proposta dos chineses para o exército brasileiro, visando a substituição do Leopard, no âmbito do programa de obtenção de um novo carro de combate. O veículo compartilha muitas tecnologias e recursos de subsistemas de outros carros de combate chineses mais recentes, como o Type 96B e o Type 99A. Os principais exemplos são o sistema de transmissão automática, canhão de alma lisa, do calibre 125 mm, sistema de referência de boca, e carregador automático estilo carrossel. Sua torre é totalmente estabilizada, e seu canhão de 125 mm é capaz de disparar diferentes tipos de munições e mísseis guiados anticarro. Há também uma estação de armas remota na torre armada com uma metralhadora pesada de 12,7 mm. De acordo com o projetista-chefe do veículo, sua munição principal é capaz de penetrar até 700. Jornalismo de excelência focado no que é relevante. Assine Oeste. Militares chineses desembarcam no Brasil. Integrantes das 3 forças visitam o país em meio à desconfiança dos Estados Unidos. Uma delegação de 20 militares chineses desembarca nesta terça-feira, 30, em Brasília. O grupo será recebido amanhã no quartel-general do Exército. Os integrantes da comitiva fazem parte da Universidade de Defesa Nacional da China e assistirão a palestras sobre os programas estratégicos desenvolvidos pelo Exército. A comitiva é formada, em sua maioria, por oficiais generais e cumprirá agenda também no Rio de Janeiro. A visita ao Brasil conta com a participação de militares chineses das 3 Forças Armadas e é coordenada pelo Ministério da Defesa, pela Aditância de Defesa da China e pela Embaixada da China, integrando a programação de atividades de intercâmbio promovidas entre os 2 países. Desconfiança dos Estados Unidos. A informação foi revelada pela colunista Rosiane Kennedy, do jornal Estado de São Paulo. Conforme a publicação, a visita poderia ser corriqueira, não fosse o clima de desconfiança por parte dos Estados Unidos. Recentemente o Exército Brasileiro deixou de chamar a China para participar de um seminário sobre doutrina militar no Comando de Operações Terrestres, também na capital federal. Ao tomar conhecimento da situação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou ao ministro da Defesa José Múcio que o convite fosse realizado.